Boa noite, meus amigos. Meu nome é Vanderlei Coutinho. Eu participo da Agremiação Espírita Isabel, no Engenho Novo, e do Grupo Espírita Boa Nova, no Jacarezinho. Eu estou muito feliz de estar participando hoje aqui no trabalho do Grupo Espírita Redenção, onde tenho amigos muito queridos, e vou destacar apenas um, mas que seja extensivo a todos, que é o Jaime Lobato, porque eu tenho grande admiração. Eu escolhi um tema de hoje, do capítulo 6, o Cristo Consolador, aquela parte inicial que toca na questão do vinde a mim. Né? Por que eu escolhi esse tema? Porque nós estamos passando por um momento muito difícil, a humanidade inteira, e particularmente o nosso país, com essa pandemia da Covid-19, em que muitas mortes estão ocorrendo, principalmente no nosso país. Existem muitas pessoas morrendo cada dia, muitas pessoas enfermando, sem condições de serem atendidas nos hospitais por faltarem leitos de UTI, e também porque os familiares dessas pessoas estão sofrendo muito. E todos nós temos amigos, parentes, muitas pessoas ligadas a nós de alguma forma que estão passando por esse problema, por essa doença, e que estão desencarnando. É muito grande a quantidade de pessoas. Então, além disso, nós sabemos que há pessoas que estão entrando em depressão, outras que estão se suicidando, e existe também um desconforto muito grande com a falta de coordenação do nosso país, das autoridades responsáveis pelo encaminhamento do atendimento a essa pandemia, para que a população seja beneficiada. E esse desentendimento gera uma série de consequências que atingem a todas as criaturas. Então eu resolvi trabalhar este tema. Eu vou começar lendo o que diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, destacando a fala de Jesus. É o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isto está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Inicialmente, nós queremos refletir sobre quem é que está trazendo essa notícia para nós, essa orientação, essa diretriz para aqueles que estão na condição de aflitos e sobrecarregados. Quem está falando é Jesus. E nós que somos espíritas temos informação que os espíritos dão no Livro dos Espíritos, que Jesus é o espírito mais perfeito que nós temos notícia aqui na Terra e que veio à Terra para nos servir de guia e modelo para as nossas existências. Além disso, nós temos conhecimento por informações dos espíritos que Jesus é um espírito puro, o governador da nossa Terra, que existe muito antes da formação da Terra. Então, a envergadura de um espírito dessa natureza, a gente não tem nem como imaginar nas condições em que nos encontramos. Ele recebeu a incumbência de Deus de construir, de cocriar a Terra
e conduzir a humanidade que habitaria a Terra no progresso em direção ao Criador, em direção à perfeição. Num determinado momento, Jesus veio até nós. Então, nós ficamos imaginando a distância espiritual que existe, em termos de elevação espiritual, entre nós e o Cristo. Isso nos dá uma dimensão muito grande da autoridade que esse Espírito tem. Ele veio à Terra e não veio para mostrar o que ele pode fazer. Ele veio para nos mostrar o que nós podemos fazer e, na verdade, também o que nós devemos fazer. É o que nós podemos e devemos. Ele não veio trazer uma demonstração dos seus poderes, das suas possibilidades, de tal forma que ele mesmo disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Para nos mostrar, ele está mostrando para nós a potencialidade que nós, criaturas humanas, temos aqui na Terra. Ele também veio trazer algumas questões importantíssimas. Algumas ficaram apenas anunciadas levemente e outras ficaram bem claras. Primeiro, ele veio trazer para nós uma visão, um entendimento maior a respeito de Deus, da sabedoria, da justiça, da inteligência, da misericórdia de Deus. E outra questão importantíssima é de que nós somos espíritos imortais, que a morte não vai eliminar a nenhum de nós vamos prosseguir vivendo. E com a ideia da reencarnação, que ele traz de uma forma bastante clara também, nos dá o entendimento de que nós já existíamos antes de nascer. Então, esse quadro, isso é importantíssimo para nós, essa compreensão. Outra questão importante que ele trouxe foi o entendimento da lei de Deus no sentido do amor, um amor profundo, um amor elevado para nós, que ele exemplificou aqui na Terra. Então, é um espírito que nos acompanha, nunca nos abandonou, desde os primórdios da Terra até agora, e vai prosseguir acompanhando o nosso progresso espiritual da humanidade. Então, esse é um quadro importante. Agora, vamos ler, nós lemos esse trecho, vamos refletir sobre por que Jesus colocou essas palavras para a nossa compreensão e para a nossa ação de ir em direção a ele. Primeiramente, nós vemos que ele está se referindo aos aflitos e sobrecarregados. Então, para nós entendermos isso, é importante nós relembrarmos que nós vivemos num planeta de provas e expiações. E isso quer dizer que aqui estão espíritos imperfeitos, espíritos que não alcançaram ainda, na sua grande totalidade, espíritos que não alcançaram as condições de elevação necessárias para nos sentirmos plenamente felizes. Ou seja, a humanidade está distante ainda da observância das leis de Deus. Então, esse mundo de expiação e provas é caracterizado por esses espíritos imperfeitos e, naturalmente, os espíritos imperfeitos que transgridem a lei de Deus, sintetizada na lei de amor, que envolve todas as demais leis, esses espíritos, ao infringirem as leis de Deus, geram para si sofrimentos, não como castigos. Nós entendemos que a visão de Deus para nós
é de usufruirmos uma felicidade verdadeira, plena. E isso, as suas leis, elas existem para nos conduzir a essa felicidade. Então, quando infringimos essas leis, são orientações dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, infringimos essas leis, nós já estamos vivenciando a infelicidade. Embora, para muitos, na aparência, não estejam infelizes, mas confundem a felicidade com a satisfação por alguma coisa, ou por deterem o poder, ou por terem dinheiro, ou por terem uma saúde provisória, ou por terem fama. A pessoa julga que isso representa a felicidade. Só que tudo isso é passageiro. A felicidade verdadeira, ela vem de um estado íntimo, em que a criatura está em paz, está serena, está servindo, cooperando. E isso nós sabemos que depende de uma observância profunda dessa lei de amor. Pois bem, quando agimos mal, sofremos as consequências disso, não por um castigo, mas como um recurso para nos fazer refletir sobre o que fizemos, porque quando a gente age contra nós e contra o próximo, a lei de Deus nos convoca a reparar os erros. Então, temos muitas pessoas, a grande maioria da Terra, que está passando por essas expiações. E outras por experiências de provas, em que a pessoa é colocada em situações difíceis para desenvolver algumas virtudes que estão latentes dentro de si. Pois bem, nesse quadro, nós podemos dizer que uma grande maioria da Terra, das criaturas, estão passando por provações difíceis, estão sofrendo, estão aflitas, sentindo as dificuldades. Aqueles que não se julgam aflitos, que aparentam estar bem, estarem felizes, esses estão numa situação que não reconhecem a própria dificuldade. E observamos isso. Pessoas que têm poder, pessoas que têm dinheiro, e que não estão em paz, estão em busca de alguma coisa. Por quê? Porque a alma tem sede desse amor que o Cristo veio trazer, mas que as criaturas, muitas vezes, não reconhecem que sede é essa que elas têm, e confundem essa sede com os prazeres materiais, com o poder, com todas essas questões que, paulatinamente, vão sendo derrubadas pela própria vida. Alguns que não estão se sentindo aflitos, que, como que poderiam dizer, não estão necessitados de nenhum auxílio de Jesus, não têm noção, e quando desencarnam é que percebem a sua própria realidade, como André Luiz nos conta. Durante a vida dele física, ele foi uma pessoa bem-sucedida, tinha uma boa família, tinha recursos, tinha cultura, era respeitado, tinha tudo. Nós podemos dizer, tem tudo para ser feliz. No entanto, quando ele desencarna, ele vê a condição de indigência espiritual em que ele se encontrava. E aí ele começa a perceber a aflição que dormia dentro dele e que ele não percebia. Então, a mensagem de Jesus vem, na verdade, para a humanidade inteira. Lógico que nós sabemos que existem espíritos que nem teriam necessidade de reencarnar, não têm necessidade de reencarnar na Terra, mas que vêm à vida física por uma missão, sem que tivessem necessidade de progresso aqui na Terra. Vem para auxiliar alguém, como o caso da Alcione, relatado no livro Redenção, né? No livro... Meu Deus, sabe como é que é o nome?
Renúncia, desculpe aí a falha da memória. No livro Renúncia, que não tinha necessidade de reencarnar, mas reencarnou para atender uma pessoa muito querida que precisava do seu auxílio. Então, existem essas pessoas. O próprio Cristo é um exemplo desse, de vinda à Terra, sem nenhuma necessidade dele, mas por necessidade nossa e por um infinito amor da parte dele. Então, ele vem e para nós, nessa hora em que há esse sofrimento todo, é importante nós vermos isso. Quer dizer, não é qualquer espírito que está dando essa orientação, é aquele espírito que já está na condição de espírito puro, que conhece as nossas necessidades e que conhece o caminho para que nós alcancemos a felicidade. Então, vejamos só. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É interessante a gente observar isso. A gente pode olhar assim, por que ele diz, vinde a mim? Porque, na verdade, ele já veio a nós. Ele veio a nós e trouxe para nós uma visão importante da vida, mostrando até a capacidade dele de enfrentar a nossa ignorância, sofrer as angústias das nossas injustiças, mas nos ensinar como proceder perante essas criaturas que aparentemente têm poder, aparentemente têm condições, são chamadas de felizes na Terra. E ele diz, vinde a mim. O que é vir a Jesus? Significa o quê? Significa encontrar com ele fisicamente, pessoalmente. Esse vinde a mim que Jesus fala é ir até ele no sentido de nós abandonarmos o roteiro de vida que tínhamos, aquele roteiro que era voltado para a nossa vaidade, para o nosso egoísmo, para a falsa felicidade, para a satisfação dos nossos anseios de ordem material, ou seja, sair dessa horizontalidade da vida em que a gente apenas vê os prazeres que a matéria traz e verticalizar a nossa alma, os nossos interesses, ir para cima. Ir a Jesus significa isso, é mudar o nosso roteiro, abandonar aquele roteiro que nos levou às aflições que nós estamos sentindo, para um roteiro em que nós vamos preencher internamente de paz a nossa alma. Nós sabemos que nós passamos, existem dois tipos, duas naturezas de sofrimento aqui na Terra. Uma natureza é aquela que ocorre no âmbito exterior. São as coisas, os fatos que ocorrem e que nos atingem. A agressão, a violência, a injustiça dos homens, uma série de fatores. A fome, a doença, todas essas coisas que a gente diz assim, poxa, se isso não estivesse ocorrendo, eu seria feliz. Esse é um tipo. Outro tipo de sofrimento, que não é tão percebido, é aquele sofrimento interno, que a gente sente porque nós não estamos em paz. Eu me recordo, uma vez eu estava em Belo Horizonte e o centro que eu frequentava, o Célia Xavier, fazia a campanha do quilo na rua. E eu estava com a mocidade e a gente passava cada semana num bairro. Às vezes os bairros pobres, às vezes os bairros ricos. E uma vez eu encontrei uma casa belíssima. Ia saindo um rapaz bonito, forte. Ele foi saindo, eu falei para ele que era um
uma campanha do quilo para os necessitados lá do centro espírita. E nós tínhamos por hábito agradecer a pessoa, mesmo que a pessoa não desse nada. Aí ele estava saindo uma afeição assim muito atormentada, muito triste, né? E a gente falava para ele, eu falei para ele assim: muito obrigado e que Deus abençoe o seu lar. Ele olhou para mim, um olhar que eu nunca mais esqueci. Era um rapaz bonito, forte, morava numa casa belíssima. Ele falou assim: lar? O que é um lar? Mas assim, eu sentia que aquele lar ali só tinha a casa, só tinha a casa, não tinha um lar. Construída com recursos materiais, mas um jovem sofrendo ali. Então, existem sofrimentos, ele já percebia isso, falta de entendimento entre os parentes lá. Então, a gente observa que são sofrimentos que, às vezes, a pessoa está na vida, está procurando, e às vezes quer resolver isso em festas, em baladas, em passeios, está procurando alguma coisa em esportes em que mexe com adrenalina, a pessoa está querendo alguma coisa, está faltando alguma coisa, ela está sofrendo, mas não sabe que está sofrendo, não sabe qual é o sofrimento que ela está sentindo. Então, esses sofrimentos. Então, o Cristo, ele vem trazer para nós a possibilidade de nós equacionarmos, curarmos esse sofrimento interno. Os de fora não dependem de nós, depende dos outros, depende das condições da vida, depende das nossas provas, das nossas expiações, o que vai acontecer. Mas internamente nós podemos desenvolver essa paz interior. Então, Jesus nos chama nessa hora que a aflição que chega, ela chega para nos fazer pensar, fazer refletir, fazer perguntas a nós e encontrar soluções. Hoje, com o conhecimento que os espíritos nos trazem, nós podemos equacionar essas questões todas. E às vezes a gente vê uma pessoa que aparentemente é infeliz, mas que na verdade está mais feliz de alguém que aparentemente é feliz. Nas visitas que fazíamos, agora está impedido isso, a Curupaiti, nós vimos casos interessantíssimos. Conhecemos lá o Amazonas Hércules, que muitos espíritas conheceram, já desencarnou, que sofria, era um doente com hanseníase por muitos anos, uma alma belíssima. E eu vi uma jovem muito bonita, de olhos azuis, pessoa assim, belíssima, conversando com ele e ele a consolando. Ela, com o sofrimento interno dela, e ele consolando o doente, o enfermo, o isolado lá, consolando uma jovem que a gente olhava assim, devia ser muito feliz, tinha tudo para ser feliz. Então, essas questões são importantes. Quando a gente observa, lê Paulo Estevão, a gente vê o caso do espírito Estevão, do apóstolo, trabalhador Estevão, apóstolo de Jesus, né? Seguidor de Jesus, que foi perseguido por Saulo de Tarso e que tinha uma paz interior que o Saulo não tinha. Saulo tinha poder, teve o poder de matá-lo, de julgá-lo mal, matá-lo. E quando ele está desencarnando, no relato de Emmanuel, o Estevão está em paz, destruído fisicamente, mas a alma dele estava em paz. Por quê? Porque ele não estava fazendo nenhuma injustiça. E ele não tinha, em relação a Saulo, não tinha ódio, não tinha desejos de vingança, não
não o condenava pelo que estava fazendo e ainda o recomenda para a irmã dele, que era noiva de Saulo, Abigail. E aquilo era profundamente mexeu com Saulo de Tarso, orgulhoso. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha um futuro brilhante, como eles dizem. Mas não tinha paz. E eu olhava aqueles homens do caminho, simples, aquelas pessoas que ele achava ignorantes, com exceção de Estevão, que era brilhante, ele percebia que ele não conseguia ter paz. E ele só vai conquistar a paz quando todo mundo, e ser feliz, quando todo mundo estava achando que ele era infeliz, que ele não deveria ter paz. Então veja como é a questão da visão das coisas. Às vezes, você não pode mudar o mundo, embora você deva fazer o possível para mudá-lo. Mas a gente pode mudar a nós mesmos. Quando o nosso coração começa a vivenciar o amor, a compreensão, compreender a ignorância alheia, compreender os desequilíbrios do próximo. É fácil? Não é fácil. Aprender a perdoar, aprender a não condenar. Julgar não digo, porque nós precisamos analisar as situações de vida, se estão certas ou não. Nós temos o dever de fazer isso. Jesus, quando esteve com a mulher adúltera, nós podemos dizer que ele fez um julgamento ali. Tanto que quando ele pergunta a ela onde estão os seus acusadores, o que ele diz? O que ela diz? Foram embora, Senhor. Ele já sabia disso. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, ele acolheu a mulher, como nós devemos acolher a todas as criaturas que cruzam os nossos caminhos. Mas devemos, se pedido, se solicitado, se estiver sob a nossa responsabilidade isso, se tivermos chance, orientar o caminho certo. Uma coisa é acolher a pessoa. Outra coisa é achar ou considerar que o que a pessoa está fazendo está certo. Mas se ela estiver fazendo errado, não nos cabe condená-la, porque nós não conhecemos o nosso passado. Nós não somos chamados para esse trabalho de condenação, mas devemos ter bom senso, analisar e agir na nossa vida de forma coerente. Então a gente observa que essa vinda, essa ida na direção a Jesus é importantíssima. Nós temos que sair dos nossos valores antigos de outras encarnações e utilizarmos a mensagem do Cristo para nós na direção de construção do amor. É lento, mas é o único caminho que existe. Quando ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem é que está sobrecarregado? Nós não aprendemos que Deus não coloca uma cruz sobre os nossos ombros acima das nossas forças? Não é isso que nós sabemos? Se isso é verdade, não existe ninguém sobrecarregado. No entanto, existem pessoas que estão sobrecarregadas. Mas sobrecarregadas por quê? Deus não coloca sobre os nossos ombros um peso que nós não podemos carregar. Mas nós acrescentamos a cruz que está nos nossos ombros
nós acrescentamos outros pesos. Então, veja bem, Jesus não está dizendo que vai retirar de nós todos os sofrimentos. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não vai tirar, ele vai aliviar. Como é que alivia? Alivia quando nós compreendemos que existem coisas dentro de nós, sentimentos, que são um peso desnecessário. Se eu passo por um momento difícil e eu me revolto, se eu não aceito, se eu me rebelo, nessas condições que eu uso essas vibrações negativas pesadas, eu sou aquele que estou sendo mais atingido por isso. Quando a gente vai na direção de Jesus, a nossa visão se modifica. Passamos a compreender, ou pelo menos intelectualmente, nós começamos a compreender. E os sofrimentos pelos quais nós passamos, nós compreendemos que aqueles sofrimentos, aquelas dificuldades, representam oportunidades de crescimento, resgate de vidas. Se uma doença me atinge, e essa doença não tem nenhuma relação com a minha vida atual, eu vou entender que ela tem relação com as minhas vidas passadas. E eu sei que Deus me ama. Deus me ama. Ele quer a minha felicidade. As suas leis estão colocadas nesse sentido. E com o conhecimento que nós temos agora para compreender essas colocações de Jesus, nós entendemos que todas as nossas dificuldades, todos os problemas que nós enfrentamos, nós podemos ter tranquilidade, sabendo que a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. E eu sei que eu estou passando por situações que eu preciso passar, que vão me educar a alma, vão diminuir o meu orgulho, vão diminuir o meu egoísmo, a vaidade. São experiências enriquecedoras. Agora, se eu prefiro me revoltar, se eu prefiro me rebelar contra isso, eu vou continuar sentindo essas dificuldades íntimas, essa falta de paz. Isso não quer dizer que eu esteja aprovando todas as circunstâncias da vida que nos atingem. Não é isso. Mas aquilo que eu posso fazer no âmbito da minha vida, eu devo fazer. Dentro do lar, por onde for, no ambiente social em que eu estiver, eu vou agir com equilíbrio, com amor, com tolerância. Isso é fundamental para mim. Então, aqui diz que nós estamos aprendendo na vida essas situações todas. Hoje nós estamos lembrando no nosso estudo aqui anterior a questão do escândalo. O escândalo tem que vir, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Nós estamos vivendo situações no momento que são um verdadeiro escândalo. Ninguém está passando por isso por acaso. Não quer dizer também que todos os que estão desencarnando precisariam estar desencarnando. Se nós, os responsáveis por tudo isso, estivessem agindo coerentemente de acordo com as orientações que temos em termos de conhecimento científico e tudo mais, com certeza nem todos estariam sendo atingidos por essa morte. Existe
problemas de contaminação pela irresponsabilidade das pessoas que não obedecem às orientações. Existem responsabilidades dos gestores do país. Ou seja, é um quadro de criaturas que provocam escândalo. Agora, com certeza, ninguém está desencarnando por acaso. Isso quer dizer que a criatura poderia estar desencarnando nas condições normais, com todos os recursos, ou então estaria desencarnando mais tarde, sem necessidade de desencarnar neste momento. Mas a gente observa e a gente aprende com os espíritos que os espíritos inferiores têm dominado as instituições da Terra. Está escrito lá no livro Libertação, nos livros de André Luiz. A gente observa essas colocações. Ou seja, as pessoas são muito facilmente envolvidas e dirigidas pelos espíritos das trevas. E isso é dito pelo próprio Paulo de Tarso quando esteve entre nós. E é destacado isso. Isso retira a responsabilidade das pessoas que fazem o mal? Não. Porque nós não transferimos a responsabilidade para os outros. Todos nós temos a responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos. Agora, é importante que nós, nesses quadros de dor intensa que a gente está vivendo, nós não entremos numa postura também de ódio, que nós entremos numa atitude de rebeldia perante as leis de Deus. Temos que procurar os recursos que estão dentro de nós para fazer o melhor possível, o melhor que nós podemos fazer. Então, meus amigos, nessa hora de sofrimento difícil, vamos buscar o Cristo. E isso não significa alienar-nos da vida, significa compreendermos a vida. Porque nenhum de nós está à altura do Cristo, nenhum de nós. E ele veio até nós para trazer uma orientação para as nossas vidas, para sermos cooperadores com ele na construção de um mundo renovado, que precisa da cooperação de almas que alimentam o amor dentro de si, para construir positivamente um mundo de regeneração. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por este momento de estarmos aqui, embora não fisicamente, não podendo estreitar um abraço com os amigos queridos, mas graças à inteligência humana e o amparo divino, nós podemos nos reunir usando esses recursos tecnológicos que nos ajudam tanto. Vamos prosseguir orando, trabalhando, servindo, pensando, refletindo e transformando a nós mesmos, nós que a cada dia compreendemos as nossas necessidades tão grandes de renovação íntima. Muita paz, meus irmãos, e que Deus seja conosco.